Olá, seja muito bem-vindo. Você está no nova edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. Jobim decide reformar toda a pista de Guarulhos. O programa do PT fica sem Lula por causa da crise da aviação. Bruno Vanderlei debate a situação da aviação nacional na coluna Ponto Crítico. Estação chuvosa mata 230 e deixa 17 milhões de desabrigados na Ásia. Bush assina lei para fortalecer esforços antiterror nos Estados Unidos. Sonda revela a origem de misterioso anel de Saturno. E novidades na edição de notícias, as estreias da série Sete Gigantes e da coluna Mais News. E ainda as principais notícias da semana. Agora, edição de notícias, trazendo a notícia em primeiro lugar. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu que a pista principal do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, será totalmente recapeada. A data para o início das obras, no entanto, ainda não está definida. Jobim pediu mais detalhes da Infraero com relação às etapas de construção e a transferência de voos para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, Nelson Jobim espera para os próximos dias, possivelmente até o meio da próxima semana, o estudo da Infraero que trará as medidas a serem tomadas para a transferência de voos e o cronograma das obras. Não se sabe ainda o custo do recapeamento. Na terça-feira, Nelson Jobim chegou a divulgar que a pista de Guarulhos passaria por reparos, uma espécie de operação tapa-buracos. O ministro determinara, inclusive, que as obras fossem feitas entre 0 e 6 horas da manhã. A pista principal de Guarulhos tem 3,7 mil metros e está em operação há 15 anos, 5 a mais do que o tempo de operação inicialmente previsto. Apesar de não poder informar com precisão quando as obras começarão, a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa informou que a construção será feita em etapas para prejudicar o mínimo possível o tráfego de passageiros do aeroporto. A crise aérea foi o motivo da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do programa exibido pelo PT na noite de quinta-feira. Temendo a contaminação do partido com os problemas nacionais, a executiva do PT decidiu abrir mão da tradicional participação de Lula. A crise aérea não é um problema do PT, disse um dirigente do partido. Estrela do partido, Lula só não participou de um outro programa do PT, o de 2005, para a convocação da eleição partidária e em meio ao escândalo do mensalão. Segundo integrantes da direção e avaliação compartilhada com Lula, foi que às vésperas de um Congresso Nacional não seria saudável levar a conjuntura política para o programa. Ainda segundo esses petistas, Lula não poderia ignorar o momento e teria obrigatoriamente que abordar o acidente com o Airbus A320 da TAM, caso o partido optasse por sua aparição. Submetido a Lula, a decisão teve seu aval. Somada à insatisfação dos setores do partido com os rumos do governo, a divisão interna do PT também pesou. Para não acirrar disputas, a executiva buscou contemplar todas as tendências. A reaproximação com as bases, com o movimento sindical, agrada às mais diversas correntes. Bom, ainda falando sobre crise aérea, vamos agora à análise imparcial do nosso comentarista Bruno Vanderlei na coluna Ponto Crítico. A tragédia com o Airbus da TAM no aeroporto de Congonhas não é apenas uma tragédia. É a chance do Brasil consertar os erros do passado e do presente para que tenhamos esperanças no futuro. Os países hoje desenvolvidos têm uma perfeita infraestrutura aeroportuária, já que a aviação influi diretamente na economia. No Brasil, a aviação influi mais ainda, pois o turismo é de suma importância em nossa economia. O Brasil quer estar entre os primeiros com aeroportos dos últimos. O governo federal que aí está não se importou em alargar, aumentar, dar mais seguranças às pistas, e sim em construir aeroshoppings. Voamos no limite. Buscar culpados e inocentes sem dar prioridade às investigações é uma paranoia, mas não se pode eximir a culpa do governo federal neste acidente e nos outros acidentes que ainda virão a acontecer. Congonhas
É um verdadeiro porta-avião e não é seguro operar lá com aviões de grande porte. Infelizmente, esta não é uma realidade excepcional a Congonhas. Outros aeroportos brasileiros estão na mesma situação, se é que não estão pior. Para fiscalizar e dar concessões de pousos e de decolagens, cabe ao governo federal. Para reformar e construir aeroportos compatíveis, cabe ao governo federal. Para formar controladores e investir em sistemas modernos de controle de voos, cabe ao governo federal. E como a culpa não é do governo federal, a culpa é de quem então? Nós vivemos em um conto de fadas. Agora há pouco, no Pan-Americano do Rio 2007, o governo gastou cerca de 3 bilhões de reais em obras superfaturadas e ficamos orgulhosos disso. Não há responsabilidade, não há prioridade às coisas urgentes. Está tudo em frangalhos. Assim fica difícil relaxar e gozar. Muito difícil. Bruno Vanderlei, de Maceió, ao Edição de Notícias. Obrigado, Bruno. Ao menos 230 pessoas morreram e mais de 17 milhões tiveram suas casas danificadas ou destruídas pelas chuvas torrenciais que há dias castigam vários países do sul da Ásia durante a temporada de monções na região, segundo dados divulgados neste sábado. A situação é crítica na Índia e em Bangladesh. Só em Bangladesh, 81 pessoas morreram e 7 milhões foram afetadas pela chuva, informou a agência local UNB. As Nações Unidas afirmam que estas são provavelmente as piores enchentes da história e cerca de 20 milhões de pessoas foram afetadas pelas águas. Mais de 17 milhões de pessoas estão desabrigadas ou isoladas em suas vilas na região, correndo riscos crescentes devido a deslizamentos de terra, enchentes e surtos de doença, além de ataques de animais que foram expulsos de seus locais habituais. Bangladesh é especialmente vulnerável a inundações. Cerca de 60 de seus 140 milhões de habitantes vivem em regiões a menos de 10 metros sobre o nível do mar. Autoridades locais advertem que a situação pode piorar no centro do país devido ao aumento de volume de águas de grandes rios que atravessam a região. Uma fonte do Ministério de Gestão de Desastres e Assistência, citada pela agência UNB, afirmou hoje que há ao menos 1,5 milhões de famílias afetadas pelas inundações, que causaram danos humanos e materiais colossais. A situação também deve se agravar na parte leste de Dhaka e seus subúrbios, onde há cerca de 70 mil pessoas isoladas, segundo a edição digital do diário bengalês Daily Star. Na região de Dhaka, no norte e noroeste do país, a população sofre também com a falta de água potável, alimentos e remédios. No distrito de Bogra, mais de 150 toneladas de arroz foram divididas entre os afetados. As autoridades advertiram que são necessárias 200 toneladas para suprir toda a necessidade das pessoas. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assinou nesta sexta-feira uma lei para expandir os esforços contra o terrorismo no país, o que prevê o envio de mais verbas para cidades consideradas de alto risco, como Nova York e Washington. A lei também visa incrementar a vistoria de cargas que chegam ao país por ar e mar. As medidas refletem várias das recomendações da comissão que investigou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Pela lei, mais de 4 bilhões de dólares serão destinados a aumentar a segurança de transportes ferroviários, de ônibus e no trânsito, além de fornecer verba para melhorias na comunicação entre estes transportes. Ainda há mais coisas a serem feitas, disse Bush ontem ao assinar a legislação. Ele citou a necessidade de reforma da maneira defeituosa com a qual o Congresso supervisiona os serviços de inteligência e atividades contra-terroristas.